Boa noite, meus irmãos. Privilégio mais uma vez poder expor a palavra de Deus, compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Durante essa semana, sempre as semanas são bem corridas, né? Me recordo do reverendo Jeremias falando que Deus tira do trabalho o trabalhador, né? Então, de uma semana bem cheia, e a Luciane, minha querida esposa, que não está aqui conosco, por causa de uns probleminhas lá em casa, nada grave, ela falava assim, você deveria assumir menos responsabilidades, né? Eu falei para ela, fale com o pastor, mas eu dizia a ela que nós servimos a igreja, servimos os irmãos, e é nessa condição que todas as vezes que eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra de Deus, eu tenho no meu coração. Estou servindo os meus irmãos. Então, no meu coração não existe o sentimento de pregar um bom ou um mau sermão. Não é esse o sentimento que me guia. De preparar uma boa peça acadêmica para expor aos irmãos. Não é esse o sentimento. Não que eu não capriche. Mas o sentimento do meu coração é de compartilhar a palavra de Deus com vocês, de compartilhar aquilo que durante todos esses anos o Senhor tem falado ao meu coração. Quando eu era jovem, eu contava as experiências dos meus irmãos mais velhos, aqueles que me inspiraram, aqueles que me ensinaram, mas na sexta-feira um grupo de irmãos estava em casa e eu dizia a eles o seguinte, já não faço quase mais isso, eu conto as histórias que eu tenho vivido, as experiências que eu tenho observado, aquilo que eu tenho visto Deus fazer. E é isso que, de certa forma, se reflete naquilo que eu compartilho com vocês. Dito isso, hoje é tema livre, não vou usar a projeção, quero compartilhar um pouco com vocês sobre a centralidade de Cristo, me valendo da sabedoria de Paulo, registrada em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Epístola de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 1, dos versículos 15 a 20. Neste domingo, na tradição cristã, iniciamos o tempo do advento, né? Essa preparação da cristandade para as celebrações do Natal. E eu sei que é um tempo onde o nome de Jesus será muito falado, muito lembrado, mas infelizmente uma percepção errada, né? Uma percepção distorcida. E cabe a nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, anunciarmos a verdade da palavra de Deus, a verdade de Cristo Jesus, e é isto que Paulo faz neste poema, neste hino que ele lega para nós, deixa para nós, nos capítulo 1, versículos 15 a 20. Vamos lá, meus irmãos? O texto que lerei é da Nova Versão Internacional. Assim nos diz o texto sagrado acerca de Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, as compreensíveis e as incompreensíveis, aquelas que a nossa capacidade humana consegue discernir e aquela que nós não conseguimos discernir, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse
toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vamos mais uma vez orar, meus irmãos, pedindo a bendita orientação do Espírito Santo para nós nesse momento. Senhor, mais uma vez, nós, teu povo, estamos reunidos, Senhor, como igreja, para cultuarmos, para adorarmos, para celebrarmos o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus da nossa salvação. E nesta hora tão única e especial da nossa liturgia, quando trazemos no nosso coração a expectativa que mais uma vez o Senhor falará aos nossos corações. O Senhor concederá à igreja graça e misericórdia para que ela possa compreender a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Por isso, Senhor, dependemos tão somente do Senhor e da ação do Teu Santo Espírito, para que eu possa falar daquilo que o apóstolo Paulo afirma ser as insondáveis riquezas de Cristo, e que meus irmãos, queridos, nesta hora possam receber essas verdades em seus corações e ter condições de entendê-las de maneira plena para aplicá-las em suas vidas, Senhor. Por isso, esta é a minha oração, que o Senhor abra a mente, abra coração, para que Tu mesmo possa falar aos nossos corações nesta noite. Confiamos em Ti, depositamos toda a nossa esperança em Ti, nos humilhamos diante do Senhor, como dependentes que somos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo, nesta passagem sublime e inspiradora, como um poema, como um hino, ele expressa e exalta a primazia de Cristo na obra da criação e na obra da redenção. Cristo Jesus é o Senhor de todas as coisas. Cristo Jesus é o Senhor da criação, afirma o apóstolo Paulo, e o Senhor da redenção. Isso é importantíssimo para nós, para podermos compreender o Senhor, para compreendermos a nós mesmos e as implicações do discipulado. Portanto, para uma melhor compreensão do texto, eu gostaria de destacar algumas ênfases, de maneira introdutória, que o apóstolo Paulo faz da pessoa de Jesus Cristo. É uma introdução com cara de exposição. Jesus Cristo, diz Paulo, ele é o primogênito. Jesus Cristo é o primogênito, diz o versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Me recordo das palavras de Abraham Kuyper, que não há 1 centímetro quadrado em todo o cosmos, dos quais o Senhor Jesus não declare que ele é Senhor. Por isso Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primeiro de todas as coisas. Ele é o primeiro de todas as coisas. Isso é fundamental na nossa compreensão, e nós sabemos como a igreja sofreu por séculos por conta de um entendimento equivocado dessa realidade. Então, Jesus Cristo é o primogênito. Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo continua afirmando que Jesus Cristo, ele é supremo, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele estava com o Pai, na bendita Trindade, quando em amor o mundo foi... Perdão, meus irmãos. O alarme do supermercado tocou. Perdão. Então ele estava lá,
desde os tempos eternos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. E nele toda a realidade subsiste. Todas as coisas acontecem porque Jesus é o Senhor de toda a realidade. Irmãos queridos, hoje pela manhã, quando nós abrimos os nossos olhos no dia do Senhor, abrimos a janela da nossa casa e vimos aquele dia maravilhoso. Esse dia maravilhoso aconteceu porque o Senhor Jesus, que é o Senhor de todas as coisas, permitiu que isso acontecesse. Não foi obra do acaso. Não foi obra do acaso. Foi obra da ação do Senhor, que todas as coisas subsistem nele. Então Jesus Cristo é supremo. O apóstolo Paulo continua nos ensinando que Jesus Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Na igreja do Senhor Jesus, é uma igreja formada de servos, cujo Senhor da igreja é Jesus Cristo. Isso deve orientar o nosso coração, deve orientar as nossas ações, deve orientar as motivações do nosso coração e do nosso ser, porque toda a primazia pertence a Cristo Jesus na igreja. Ele é o Senhor. E nós somos o quê? Servos. 4. Também no versículo 18, Paulo diz que Jesus Cristo é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha o quê? A supremacia. Então o Senhor Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o princípio de todas as coisas, ele é Senhor sobre tudo, sobre tudo. Então é isso que eu gostaria de introdutoriamente para nós compreendermos bem esse poema do apóstolo Paulo. Jesus Cristo é o primogênito, Jesus Cristo é supremo, Jesus Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja, Jesus Cristo é o princípio de todas as coisas. Então, diante dessas verdades, ainda de maneira introdutória, meus irmãos, eu tenho que me inspirar no nosso pastor, que faz profundas e densas introduções. Isso demanda tempo. Apenas um comentário, tá, reverendo? Fique tranquilo. Então, diante dessas verdades, podemos afirmar que o propósito de Paulo em apresentar essas afirmações sobre Jesus Cristo existe um propósito disto. O coração pastoral, teológico de Paulo é guiado por razões. E as razões que eu percebo nessa apresentação dele da segunda pessoa da Trindade estabelecer uma cristologia, uma doutrina sobre a segunda pessoa da Trindade, que protegeria a igreja dos falsos ensinos acerca de Cristo Jesus. Nós sabemos dos malefícios, que não é tema da minha mensagem hoje, de um entendimento errado acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo tem como guia nos orientar para que a igreja pudesse ter robustez no seu entendimento acerca da doutrina de Cristo e da sua obra. Segundo ponto importante que eu quero destacar aqui de maneira introdutória o que precisamos conhecer. O que nós precisamos conhecer se desejamos crescer em nossas vidas cristãs. Essa era uma preocupação do apóstolo Paulo quando ele apresenta gloriosamente a pessoa do Senhor Jesus. O que precisamos conhecer se desejamos crescer em nossas vidas cristãs? Crescer em sabedoria. Sabedoria. Vivemos num tempo onde a tolice está em todo lugar, onde a imaturidade está em todo lugar, e a igreja não está isenta disso. Crescer em sabedoria, crescer em poder. Qual foi a promessa do Senhor Jesus para nós, para a igreja? E recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis testemunhas
Não é por nossas forças, nem por nossas competências que nós conseguimos testemunhar o Senhor Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo nos capacitando para isso. Poder, paciência para podermos esperar no Senhor. Essa é uma virtude fundamental para os discípulos de Cristo Jesus. Nós somos o povo da espera. Nós aguardamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus. E é uma espera ativa, é uma espera proativa, é uma espera frutífera. Enquanto nós aguardamos com amor e dedicação, nós servimos o nosso Deus. E um sentimento importantíssimo. Obrigado, Enoque. O Enoque, aos domingos de manhã, ele vai tolher o professor do seu tempo de aula. Já deu o tempo. Todos os domingos ele faz isso. Porque todos os domingos nós extrapolamos o nosso horário, obviamente. Mas daí ele vem e traz uma aguinha fresca para a gente, para minimizar o nosso sentimento com relação a ele. Vamos lá? Sabedoria, poder, paciência. E fundamental na vida de um discípulo é gratidão. Gratidão. Quando olhamos a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós que somos mais velhos, que temos testemunhado aquilo que Jesus tem feito, os nossos olhos têm visto. Hoje pela manhã, nosso pastor convidou à frente aqui para nós orarmos pela vida do presbítero Ari e da dona Leni, 50 anos de casados. Uma sociedade em que se casa, separa, casa, separa, casa, separa. O testemunho dos nossos irmãos é que em Cristo Jesus, confiados nele, guiados pela bendita palavra de Deus, claro que podemos construir relacionamentos longos, que só serão separados pela morte. Nossos olhos têm visto isso. Irmãos, meu testemunho é, eu já vi pessoas que estavam perdidas sendo salvas, famílias que estavam destruídas sendo restauradas, casamentos e lares que estavam sem chance e foram resgatados, pessoas que estavam assim, sem eira e nem ribeira, e o Senhor Jesus agiu, o Senhor Jesus operou. Então qual é a resposta diante de tantas coisas boas que o Senhor tem feito? É gratidão. E Paulo diz que a centralidade e a supremacia de Cristo Jesus deve guiar o nosso coração. É por isso que ele fala da segunda pessoa. Terceiro, estou na introdução, por favor. O impacto disso em nossas vidas, pois quanto mais aprendemos sobre Jesus Cristo, mais vamos compreender quem é o verdadeiro Deus e o que tem feito. Quanto mais conhecemos de Jesus, mais conheceremos o Deus Todo-Poderoso e teremos discernimento para compreender o que Ele tem feito. E em consequência, isso é fundamental, meus irmãos, fundamental, quem nós somos e o que significa viver para Cristo, em Cristo e para Cristo. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 2, 3, porque nele, em Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, por que precisamos conhecer a Jesus? Para sermos impactados por essa realidade, para conhecermos melhor o Deus da nossa salvação, o Deus que fez todas as coisas e que tem feito, como eu já disse, e em consequência disso, quem nós somos e o que significa viver em Cristo e para Cristo. Meus irmãos, sabe, porque às vezes nós temos uma vida cristã medíocre, sabe, porque às vezes nós temos uma espiritualidade estéril, uma vida cristã árida, porque recorrentemente fazemos parcerias com o pecado, porque não temos um conhecimento claro de quem nós somos.
Não temos um entendimento claro do que significa viver em Cristo e para Cristo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em nossa escola dominical hoje, ministrada pelo nosso irmão Vinícius, e eu dando os meus pitacos, não deixando o moço falar à vontade, reverendo como sempre, e surgiu essa temática da dificuldade que é vivermos a integralidade do Evangelho, vivermos o preço do discipulado, como nos ensinou Dietrich Bonhoeffer. Claro que é, porque nós não queremos pagar o preço, nós não queremos viver cujas consequências implicam em renúncia, cujas nossas escolhas implicam em sofrimento. Nós não queremos isso. Por isso vivemos, como diz J. Packer, esse evangelho da vida mansa. Mas quando compreendemos a realidade de Cristo, a amplitude da sua obra, da sua pessoa, sabemos quem nós somos e para que nós fomos chamados. Nós, como discípulos de Cristo Jesus, fomos chamados para manifestar as virtudes do reino de Deus no mundo que jaz no maligno. Esse é o meu testemunho e o seu testemunho. Nós fomos chamados por Deus para sermos luz para todos os povos. Claro que isso implica em renúncia, claro que isso implica em sofrimento. Mas o apóstolo Paulo, preparando a igreja, diz que isso é fundamental. Fundamental. Então, o propósito da minha mensagem nessa noite, estamos na introdução, é responder as seguintes perguntas: o que precisamos conhecer sobre Cristo Jesus e sua obra? O que precisamos conhecer? E qual o impacto disso em nossas vidas? O impacto disso em nossas vidas. 3 pontos. Olhando para Jesus, somos presbiterianos, olhando para Jesus e somente para Ele, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e somente para Ele, que descobrimos quem Deus é. Quem Deus é. Nós só podemos conhecer quem o Senhor é, olhando para Jesus. Nos diz o versículo 15 e 16, quero ler novamente aos irmãos. O Senhor Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ninguém, meus irmãos, jamais viu o Senhor. Ninguém jamais viu o Senhor. Mas em Jesus Cristo, na expressão poética de João, cujo verbo se faz carne, na expressão poética de Guilherme Kerr Neto, o verbo se faz gente e habita entre nós, ele se aproxima de nós e se torna um como nós. É o mistério das duas naturezas de Cristo, totalmente Deus e totalmente homem. Nós só podemos ver o Senhor quando olhamos para Jesus, porque Ele, nesse tempo da igreja, nesse tempo do advento, quando nos preparamos para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, Deus que se faz carne e habita entre nós, Jesus se aproxima de nós. Não é um Deus distante, na expressão de Isaías, é um Deus conosco. Então, olhando para Jesus, conhecemos a Deus. Jesus, portanto, meus irmãos, é a imagem refletida de Deus que está aqui. É a imagem de Deus. Quando Ele caminhou na terra, as pessoas contemplavam Jesus e podiam ver o rosto bendito de Deus refletido na pessoa do Senhor Jesus. Mas que em geral nós não podemos ver. Em Jesus Cristo, percebemos-nos olhando para o próprio Deus. Quando olhamos para Jesus,
podemos ver o próprio Deus, Criador de todas as coisas. E N.T. Wright nos ensina o seguinte: o nosso bom irmão anglicano, Nicholas Thomas Wright: quanto mais olhamos para Jesus, mais percebemos que o verdadeiro Deus é. Quanto mais olhamos para Jesus, mais percebemos que o verdadeiro Deus é o Deus do mais profundo amor doador. O Deus do mais profundo amor doador. Diz N.T. Wright: esse hino vem logo da oração de Paulo, para que os colossenses e nós aprendamos a ser gratos a Deus. O mais profundo amor doador de Deus foi revelado na pessoa de Cristo Jesus, e N.T. Wright nos ensina que a resposta a isso é gratidão. Quando você percebe que Jesus revela quem Deus é, gratidão é a primeira reação e a mais apropriada. Quando você percebe que Jesus revela quem Deus é, gratidão é a primeira reação e mais apropriada. Esse sentimento deve nortear o nosso coração, nos ensina N.T. Wright. Então, olhando para Jesus e somente para Ele, descobrimos quem Deus é. O Deus do mais profundo amor doador. Segundo ponto: Jesus está no controle da criação e da nova criação. Às vezes o sentimento que temos é que o caos governa. O desordenamento é a máxima dos nossos dias. Olhamos para a realidade dos nossos dias, para aquilo que está acontecendo em nosso redor, e o sentimento que temos é de preocupação, e é sim Venezuela e Guiana com problemas lá de territoriais, a Argentina aí como uma bomba relógio para explodir, os países do entorno idem, o nosso país nessa instabilidade política e econômica tão grande, e às vezes pensamos que as coisas estão à sua própria sorte, e não estão, não estão. Existe um falso ensino, silenciosamente se proliferando no nosso meio, que fala que o Senhor criou todas as coisas, sim, mas que deixou a humanidade à sua própria sorte. Isso é errado. Os perigos desse falso ensino são enormes, porque daí a máxima é cada um por si. Não. Jesus Cristo está no controle da criação e da nova criação. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A realidade do aqui e agora subsiste pela ação soberana de Jesus Cristo. O Senhor Jesus governa toda a realidade do aqui e agora, e nós não estamos à nossa própria sorte. Nós não somos dependentes de governos e nem de autoridades. Jesus Cristo é Senhor. Esse foi o testemunho dos primeiros cristãos diante de poderes como o Império Romano, e esse é o nosso testemunho hoje como cristãos. Jesus Cristo é Senhor. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de alerta. Cuidado com uma visão reducionista da obra de Cristo Jesus. É o que nós temos percebido no meio evangélico hoje. O pastor trouxe luz um pouco nessa manhã sobre este ponto que eu quero destacar. Cuidado com uma visão reducionista da obra de Cristo Jesus. A salvação ou a redenção oferecida no cristianismo às vezes é descrita
é descrita como se significasse que o mundo no qual todos vivemos não tivesse valor. Ou pior do que sem valor, como se fosse perverso em si mesmo. Existe isso, meus irmãos, esse entendimento errado. O mundo do qual nós vivemos não tivesse valor. Quem criou o mundo? Quem criou a realidade da qual nós vivemos? Quem criou todas as coisas e disse que era bom? Quem foi? Claro que o Senhor se importa com o mundo que foi criado. Mais uma vez cito a nossa aula da EBD hoje, onde nós conversávamos sobre que a pauta ecológica não é dos incrédulos. A pauta ecológica é nossa como discípulos de Cristo Jesus, sendo obedientes ao mandato cultural. Crescei, multiplicai e tenham o quê? Domínio sobre toda a criação. A ecologia é uma pauta nossa e não dos filhos da ira. Por que isso acontece? Por uma percepção distorcida da criação, ou daquilo que ela significa, como se o mundo fosse em si mesmo mal. A realidade do mal no mundo é a presença do pecado. Essa série de dezembro vai tratar sobre isso. Outra coisa importante, algumas pessoas, ao reconhecerem que isso não pode ser verdade, que a criação é cheia de beleza, poder, doçura, assim como cheia de dor, amargura e a maldade, tem tentado dizer que o mal não é realmente tão importante, ou talvez em algumas correntes filosóficas mais extremadas, que a maldade e a dor não existem realmente. Ou o mundo está perdido, ou o mal não existe. Os extremos, aquilo que o pastor nos falou nessa manhã, esse dualismo, bem e mal, na visão de Schaeffer, andar de cima e andar de baixo. Não. O mal existe como consequência do pecado, sim. O sofrimento existe como consequência do pecado, sim. As injustiças existem por conta do pecado, sim. O homem se valeu da sua capacidade, da sua inteligência, das suas competências, não para glorificar a Deus, mas para oprimir o seu próximo, para oprimir o menos favorecido. Por que existe desigualdade social? Porque aqueles que são mais capazes oprimem aqueles que são menos capazes. Ou não é isso? Vocês já ficaram perto de uma pessoa inteligente? Quem já teve esse privilégio? Quem já conversou com alguém assim brilhante? A gente se sente pequeno. O Luiz Fernando Pondé, acho que é Luiz Felipe Pondé, ele é assim mais ou menos. Estava tendo um evento e eu fui lá conversar com o professor, tinha lido o livro dele, né? Mas eu não conseguia me expressar perto dele. Eu tinha dificuldade de falar diante de um homem tão capaz e tão inteligente. Me senti pequeno. Tal a capacidade intelectual dele. Então é isso que acontece, os homens se valeram das suas capacidades e competências para gerar opressão, desviaram aquilo que Deus criou de perfeito em algo imperfeito. Então, o mundo foi criado, obra da criação de Deus. O mal é uma realidade, sim, e a nossa função como discípulos de Cristo, através do nosso testemunho e da nossa missão, é minimizar os efeitos do mal. Importante, o desafio da mensagem cristã é equilibrar isso de forma adequada. Parece ser muito difícil, vamos lá. O desafio da mensagem cristã é equilibrar isso de forma adequada, parece ser muito difícil, mas esse é o propósito de Paulo quando aponta para a supremacia de Cristo na criação e na redenção. É difícil equilibrarmos essa realidade de uma criação que Deus fez e é boa, e é difícil nós compreendermos que o mal existe e os malefícios dele, claro que é, mas o desafio nosso, enquanto povo da aliança, é equilibrarmos isso com um entendimento correto de Cristo, Senhor da criação e da redenção. Terceiro alerta, Jesus Cristo é aquele por meio de quem e para quem toda a criação foi feita em primeiro lugar. Tudo, meus irmãos,
tudo nasceu no coração de Cristo Jesus e é sua obra. Por isso, importante, é maravilhoso, poderoso e agradável, porque Jesus fez desse modo. As coisas aconteceram porque Jesus as fez. Quando a beleza generosa do mundo faz com que você fique quase sem respirar, lembre-se de que é por causa de Jesus Cristo. Falava com a irmã Lourdinha da praia agora, dos passeios ciclísticos do Enoque, vendo o mar, a formosura e a beleza. E nós contemplamos o belo e ficamos assim encantados. Nós não podemos nos esquecer que toda a beleza da obra da criação aconteceu por causa de Cristo Jesus. A feiura é consequência do pecado. E nós, como povo da aliança, somos chamados por Deus, compreendendo essa realidade, a sermos fatores que, minimizando o mal, geram equilíbrio neste mundo que vivemos. Quarto, lembrete. O Jesus, por meio de quem o mundo foi criado, em primeiro lugar, é o mesmo Jesus por quem o mundo foi redimido. A obra da criação feita por Cristo Jesus, o mesmo Jesus Criador, é o Jesus por quem o mundo foi redimido, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele é o primogênito de toda a criação e o primogênito dos mortos. Jamais podemos separar essa realidade do Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, Cristo como Criador de toda a realidade que existimos, mas também que Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da nossa salvação, Ele é aquele por quem a redenção se torna uma realidade, e nós aguardamos ansiosamente a sua volta. Então, olhe como é importante uma compreensão correta disso, e como devemos evitar os reducionismos. O mal é mal mesmo. O homem tem uma capacidade quase infinita de produzir maldades. Terceiro ponto. Portanto, Jesus é, portanto, o modelo para uma verdadeira humanidade que está em oferta através do Evangelho. Nós precisamos de modelos. Às vezes temos dificuldade quando o apóstolo Paulo faz uma afirmação tão poderosa, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Nós precisamos de modelos. Jesus é, portanto, um modelo para uma verdadeira humanidade que está em oferta através do Evangelho. Porque precisamos de uma cristologia robusta, porque precisamos de um entendimento correto acerca da segunda pessoa da Trindade, porque Jesus é o modelo para uma verdadeira humanidade. Se vemos sinais de desumanidades no nosso meio, se a nossa cultura produz absurdos, a igreja tem que apresentar um modelo para a humanidade. Nós somos muito críticos, meus irmãos, mas nós temos que nos colocar na nossa posição de discípulos, de apresentarmos um modelo para o mundo que está sem referência, cego, perdido, e por meio dele reconciliasse consigo, versículo 20, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Então, por meio de Cristo, Deus reconcilia todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, a obra bendita de Cristo na cruz. Então, o Senhor Jesus, como cabeça do corpo, a igreja, como o primeiro a ressuscitar da morte, como aquele por meio de quem, com sua morte cruel, Deus lidou com todos os nossos pecados e nos trouxe paz e reconciliação, e mais do que tudo, como aquele de quem a nova criação teve início, de todas essas formas. Então, Cristo é o cabeça da igreja,
Cristo ressuscitou dentre os mortos, é através da sua morte que os nossos pecados foram perdoados, é através do seu sacrifício na cruz que houve reconciliação, que houve paz e que houve, meus irmãos, a expectativa de novo céu e nova terra, um novo início de todas as coisas. Jesus é, Ele próprio, aquele em quem somos chamados a descobrir o que a verdadeira humanidade significa na prática. E aqui um ponto crucial para a nossa compreensão. Aquele em quem somos chamados a descobrir o que a verdadeira humanidade significa na prática. Sem abstração, usando um termo da moçada dos meus dias, sem viajar na maionese, uma realidade visível. Nós, enquanto discípulos de Cristo, olhamos para Jesus, e as nossas vidas têm que ser como espelhos dessa imagem restaurada, a imagem de Deus restaurada em nós, em Cristo Jesus, para que o mundo saiba o que é ser verdadeiramente humano. Os absurdos que vemos, essa desumanização de certos atos e ações dos homens, eles precisam encontrar na igreja de Jesus Cristo um modelo do que significa ser humano, o modelo do que significa ser pai, o modelo do que significa ser mãe, o modelo do que significa ser filho, o modelo do que significa ser profissional, o modelo do que significa ser um cidadão probo, o modelo do que significa ser alguém que ama o próximo. Jesus nos convida a experimentarmos, esse é o convite, meus irmãos. Jesus nos convida a experimentarmos a realidade da nova criação, no aqui e no agora. Que em nome de Jesus, as palavras do falecido bispo Robson Cavalcante não se apliquem a nós. Quando Robson Cavalcante afirmou que a espiritualidade brasileira evangélica era a arte de bem morrer. Entenderam a ironia dele? Era a arte de bem morrer. Apenas aguardando o quê? A morte. A arte de bem morrer, não. Jesus nos convida a experimentarmos a realidade da nova criação no aqui e no agora. Ele restaura a Imago Dei em nós. Estamos estudando isso já faz tanto tempo na escola dominical, irmãos, que eu estou até com dó dos meus irmãos na IBD. Já tem mais 5 semanas que só estamos falando da Imago Dei, e aparece aqui no sermão. Jesus restaura a imagem de Deus em nós, de tal forma que temos condições de experimentar os valores do reino de Deus no mundo que aguarda a redenção. Vocês se recordam quando eu disse que os homens sem Deus usam as competências dadas pelo próprio Deus para produzir iniquidade? Em Cristo Jesus, nós temos a restaurada essa imagem de Deus, que nos possibilita a usarmos os dons e os talentos que o Senhor nos deu, a nossa inteligência, para manifestarmos os valores do reino de Deus no mundo que aguarda a redenção. Já caminhando para a conclusão. Diante da sublimidade, então, da obra de Cristo, dois sentimentos devem orientar o nosso coração. 2 sentimentos só. Gratidão, como eu disse no começo. Gratidão é o sentimento que deve nortear as nossas vidas. Em Cristo, Deus revela o seu amor para conosco. Se você se sente um filho e uma filha amada pelo Senhor, isso só pode ser verdade, porque Deus em Cristo revelou o seu amor doador. Em Cristo, vemos o amor de Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo já desfrutamos
do conhecimento de Deus que nos possibilita compreender de fato e de verdade o que é viver. O que é viver? Somente em Cristo Jesus, através do conhecimento de Deus, nós compreendemos isso. Gratidão, beleza? Gratidão. Agora, uma outra resposta. Responsabilidade. Responsabilidade. Nós temos um compromisso com esta mensagem. Responsabilidade. Pois em Cristo, aprendemos de manhã, temos acesso à sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Tenho certeza que essa é a oração dos irmãos. Oram Tiago 1,5 quase que diariamente, reverendo. Se alguém necessita sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente. Pois em Cristo temos acesso à sabedoria de Deus e à sua palavra. Nós temos acesso a um discernimento que os filhos da ira não têm, e a compreensão da palavra bendita. E temos mais, os dons do Espírito Santo nos possibilitam a sermos testemunhas vivas da obra de Cristo. Então esses são os dois sentimentos que eu gostaria que norteasse o nosso coração nesta noite: gratidão e responsabilidade. Os irmãos sabem do apreço que eu tenho ao Salmo 116, versículo 12. O apreço é um texto que guia o meu coração durante a trajetória da minha vida como discípulo. A indagação do salmista: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei eu ao Senhor? O Senhor nosso Deus deu o seu Filho, deu a salvação, deu a sua palavra, concedeu o seu Espírito, nos deu dons, nos deu talentos, nos deu uma vida nova, nos deu esperança, nos deu a certeza de novo céu, de nova terra. E qual é a nossa resposta diante disso? Reflitam sobre isso e que Deus muito os abençoe. Pai, nós queremos te agradecer por esse meio de graça, Deus, que é a ceia do Senhor, ó Deus. Essa ceia é o drama, Deus, das Sagradas Escrituras. O drama do teu amor pelas nossas vidas. Neste momento, Pai, onde nós experimentamos do Cristo, Pai, pela fé que temos, nós somos renovados, Senhor. Somos transformados. Somos lembrados, ó Deus, que o teu amor preenche todas as coisas. Todas as coisas. Que o teu amor, ó Deus, está colocando em ordem todas as coisas nos nossos corações que muitas vezes estão confusos. O Senhor está renovando, Pai, todas as coisas. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pela cruz, ó Deus, de Cristo Jesus, que é a boa notícia do Evangelho, que suplanta a má notícia do Evangelho, que são os nossos pecados. Obrigado, Pai, pela tua soberania e o teu olhar compassivo. Te rendemos graças, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.